Olá, meus amigos, muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês. Meu nome é André, sou advogado. Estou aqui no meu canal falando um pouquinho sobre direito civil e nessa série que estamos falando sobre direito de família, pensão alimentícia. E nesse vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre o risco da quebra de sigilo fiscal e bancário de quem alimenta os menores. Mas antes disso, eu queria convidar a vocês a dar um curtir nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o seu sininho para que esse vídeo alcance mais pessoas e o nosso canal cresça ainda mais. Bom, gente, dentro do direito de família, nós estamos falando aqui já há algum tempo sobre a pensão alimentícia. E uma das coisas que eu mais recebo aqui no escritório são pessoas preocupadas da quebra do sigilo bancário e fiscal. E muitos deles até numa inocência ou numa esperteza perguntam: poxa, doutor, eu vou movimentar então em outra conta, vou deixar uma conta bem com uma movimentação muito baixa, vou passar para uma conta de um dos meus pais, de irmãos, para não ter o risco de ser pego, né, com uma movimentação bancária muito alta e não ter que pagar um valor de pensão muito alto. Pois bem, o STJ decidiu recentemente o seguinte, que na ação de alimentos é perfeitamente cabível a quebra de sigilo fiscal e bancário daquele que alimenta, do alimentante. Então nós estamos diante de uma situação que na realidade já era uma prática dos tribunais, dos juízes de família, porém agora sim chancelado pela STJ, né? Esse entendimento aí capturado pelo STJ deixou bem claro que não existe inviabilidade de fazer a quebra do sigilo bancário fiscal, e muitos se questionavam, mas estamos implementando algo que é utilizado apenas nos processos criminais. E a Constituição ela é bem clara que o direito de alimentos é um direito absoluto, é previsto até mesmo na Constituição. Então, esse entendimento ele tomou agora, né, forma jurisprudencial, no sentido que não adianta você deixar apenas uma conta ou outra com pouco movimento. O estudo fiscal, o estudo bancário da pessoa que deve alimentos, que tem que pagar alimentos, é um estudo que hoje está muito já bem definido e sim, é perfeitamente cabível, perfeitamente cabível. Porém, a gente tem que observar algo que vai controlar também um pouco dessa quebra de sigilo bancário, que afinal de contas é uma medida drástica, uma medida muito pesada, que exibe ali toda a intimidade financeira da pessoa que alimenta. Porém, a gente tem que entender o seguinte: no direito de família, principalmente na parte de alimentos, nós temos o binômio que virou trinômio agora, de possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Então, eu quero ponderar nesse cenário que, ainda que exista a exibição financeira fiscal daquele que alimenta, nós precisamos entender também que existe uma proporcionalidade para que o repasse dos alimentos não seja desproporcional à necessidade de quem está sendo alimentado. Ou seja, pessoas que têm altos salários, como executivos, empresários, artistas, jogadores de futebol, parecem que estão com muito medo por conta dessa decisão. E algo que a gente precisa refletir é o seguinte: não é só porque o pai ganha 1 milhão que o alimentado vai ter que ganhar centenas de milhares de reais. Isso não é algo que não é real, isso não é uma verdade. Então esse vídeo é tanto para a pessoa que entende, que tem essa dúvida se pode pedir a quebra do sigilo bancário, talvez um advogado que está começando agora na área, ou a mãe que está pedindo,
Se pode quebrar o sigilo bancário? Sim, pode. Porém, a proporcionalidade ela precisa também vigorar nesses casos, onde onde o valor ele tem que ter uma proporcionalidade. Não é só porque o pai ganha muito dinheiro que vai ter um valor absurdamente alto de pensão. A pensão alimentícia, logicamente, ela não serve só para comida, serve para roupas, escola, questões de tratamento médico, psicológico, ou seja, para ter uma vida digna para a criança. E é lógico que a gente não pode também imaginar que uma criança só vai ter uma vida digna com uma pensão alimentícia de R$200 mil. Isso não é uma verdade. Existem um valor adequado e o juiz de família vai analisar caso a caso para ver qual é o valor adequado. Aquilo que a criança precisa, aquilo que o pai pode pagar ou a mãe, né? Também não podemos esquecer que a mãe também pode pagar a pensão alimentícia, mas nós precisamos notar o seguinte, qual é a realidade social. E também outro ponto, será que com o valor que está sendo pago, a criança está acompanhando a vida social do pai? Isso é importante se debater. Não podemos também ficar pensando que é só uma questão de roupa, luz, água, internet, comida. Não, precisa também, essa criança, esse menor, precisa acompanhar minimamente a vida social do pai. E é por isso que a gente tem que trabalhar com muita serenidade em cada caso, porque não é uma conta fechada, mas sim, pode ter a quebra do sigilo bancário para poder ver se o pai está fugindo da responsabilidade e declarando um valor no processo que não condiz com a realidade dele, mas também sem perder o freio, tá certo? Então, fique atento, é uma decisão do STJ agora que com certeza vai balizar muitos processos daqui para frente. São processos que correm em segredo de justiça, que um processo de direito de família tem essa peculiaridade. Então, quero convidar vocês mais uma vez a se inscrever aqui nesse canal, a dar um joinha e ativar o seu sininho para que a gente possa continuar trazendo conteúdos que são muito relevantes hoje no Brasil e nesse tema do direito civil, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.